Salve, salve! Continue assistindo agora ao Resumão Retrô 2018 de O Antagonista, a nossa retrospectiva desse ano épico. Já a PGR denunciou ao STJ o governador petista de Minas Gerais e então pré-candidato à reeleição, Fernando Pimentel, pelo crime de falsidade ideológica para fins eleitorais por fraude na prestação de contas de sua campanha de 2014, o chamado Caixa 2. Foi a quarta denúncia contra Pimentel na Operação Acrônimo, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro em campanhas, envolvendo gráficas e agências de comunicação. E Fernando Haddad, então plano B do PT para a eleição presidencial, foi denunciado pelo promotor de justiça eleitoral Luiz Henrique Dalpós, também por falsidade ideológica para fins eleitorais. Segundo o promotor, houve omissão e inserção de elementos inidôneos na prestação de contas para a campanha municipal em 2012, que fez Haddad prefeito de São Paulo. A notícia saiu no mesmo dia 8 de junho, em que o PT lançou em Minas Gerais a pré-candidatura do presidiário Lula à presidência da República, embora o governador petista do Ceará, Camilo Santana, acusasse o partido de se suicidar fazendo isso. Nada contra o suicídio político do PT. E o PSDB, como de costume, suicidava-se junto. O ex-governador tucano Eduardo Azeredo teve sua prisão decretada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais depois que seus embargos de declaração foram rejeitados. Condenado a 20 anos e 1 mês de cadeia por peculato, que é o desvio de dinheiro público, e lavagem de dinheiro, Azeredo se entregou à Polícia Civil do Estado. O esquema, que ficou conhecido como Mensalão Tucano, consistia em desviar recursos de estatais mineiras por meio da agência do publicitário Marcos Valério para financiar a fracassada campanha de reeleição de Azeredo em 1998. Foi a gênese do Mensalão petista. Já Temer celebrou em maio o segundo aniversário de seu governo, dizendo que tirou o Brasil do vermelho e fez em 2 anos o que os outros não fizeram em 20 anos. Evidente que nem todas as reformas que desejávamos fazer puderam ser feitas. Mas se engana quem pensa que a reforma da Previdência não será realizada. Ela saiu da pauta legislativa, mas não saiu da pauta política do país. Não haverá quem hoje se candidate a qualquer cargo eletivo que não tenha que declarar o que fará no ano que vem relativamente à Previdência Social. Mas neste país, sem livre concorrência entre empresas privadas no setor de petróleo, o que logo caiu como uma bomba na pauta política e social foi o protesto dos caminhoneiros contra a decisão da Petrobras de elevar os preços do diesel e da gasolina em cerca de 0,9%. Resultado, os problemas decorrentes dos bloqueios em estradas e avenidas importantes se agravaram a cada dia. A paralisação provocou uma crise de abastecimento de alimentos e combustíveis. Passaram a faltar nos supermercados itens básicos nas gôndolas e nos aeroportos o querosene de aviação. Motoristas passaram a enfrentar filas em postos de gasolina, viaturas policiais reduziram o tempo de ronda, linhas de ônibus deixaram de circular, serviços de coleta de lixo foram suspensos, alguns hospitais suspenderam procedimentos por falta de medicamentos e fábricas de diversos segmentos pararam suas produções. Na tentativa de encerrar a greve, as autoridades da República só se atrapalharam. Até que Temer anunciou uma redução por 60 dias de 46 centavos no preço do litro do diesel, sendo 16 centavos em corte de impostos e 30 em subsídio, além da isenção de pagamento de pedágio para eixos suspensos de caminhões vazios. Representantes de caminhoneiros autônomos que se reuniram no Palácio do Planalto com o presidente disseram ter aprovado as medidas e que orientariam a categoria a encerrar a greve assim que elas fossem publicadas. Outros caminhoneiros continuaram insatisfeitos e convocaram protestos em Brasília para pressionar o governo, mas as reações judiciais também pesaram contra o movimento, que foi minguando até junho, e os oportunistas que tentaram se aproveitar politicamente dele. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, atendendo a um pedido da Advocacia Geral da União, determinou que 96 empresas transportadoras pagassem em até 15 dias multas que somavam 141 milhões e 400 mil reais pelo descumprimento da decisão dele, que havia determinado a liberação das rodovias bloqueadas. No mesmo dia, o Tribunal Superior do Trabalho ainda aumentou de 500 mil para 2 milhões de reais a multa diária aplicada aos sindicatos dos petroleiros que aderissem à greve da categoria, convocada pela militância petista no embalo da greve dos caminhoneiros e considerada na véspera ilegal pelo próprio TST. Resultado, os petroleiros da CUT, que entraram em greve de supostas 72 horas para tentar tirar Lula da cadeia, amarelaram antes da metade e suspenderam o movimento, que já era um fiasco como todas as recentes mobilizações do PT.
Pedro Parente, no entanto, acabou pedindo a Temer a demissão da presidência da Petrobras. Em carta, Parente afirmou que o que prometeu foi entregue, que a Petrobras é hoje uma empresa com reputação recuperada, mas que a greve dos caminhoneiros e suas graves consequências para a vida do país desencadearam um intenso e por vezes emocional debate sobre as origens dessa crise e colocaram a política de preços da Petrobras sob intenso questionamento. Parente explicou que novas discussões seriam necessárias e que, diante deste quadro, sua permanência no cargo deixou de ser positiva e de contribuir para a construção das alternativas que o governo teria pela frente. Temer anunciou que o então diretor financeiro da Petrobras, Ivan Monteiro, assumiria a presidência da estatal e garantiu que não haveria qualquer interferência na política de preços. Interferência indevida, na verdade, foi a do plenário do STF em questões legislativas ao derrubar por 8-2 o voto impresso para as eleições de 2018 para eventual recontagem dos votos e conferência dos resultados da disputa. Os ministros suspenderam o trecho da mini-reforma eleitoral aprovada pelo Congresso em 2015, que determinava a instalação do mecanismo em todas as urnas eletrônicas, conforme proposta do deputado Jair Bolsonaro. De quebra, o STF decidiu por 6-5 proibir a condução coercitiva, ato no qual um juiz manda a polícia levar um investigado ou réu para depor no interrogatório. A medida estava suspensa desde 2017, após decisão liminar proferida por Gilmar, claro. Além dele, votaram pela proibição Rosa Weber, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio Mello e Celso de Mello. Votaram a favor das conduções coercitivas Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Foi um esforço, em alguma medida, para atingir e desautorizar simbolicamente juízes corajosos que estão ajudando a mudar o Brasil dentro da Constituição e dentro das leis. Mas do ponto de vista da efetividade processual, eu não acho que seja uma diferença muito grande. Pelo contrário, pode até produzir um efeito inverso ao pretendido, porque a condução coercitiva é uma alternativa menos gravosa à prisão temporária, à prisão cautelar. De modo que você proibir a condução coercitiva, você dá um incentivo à adoção de uma medida mais drástica. Na segunda turma, Toffoli, Gilmar e Lewandowski ainda derrotaram o relator Fachin por 3-1 em uma série de julgamentos. Eles trancaram uma ação penal contra Fernando Capês, cujo irmão, o juiz Ricardo Capês, trabalhou como auxiliar de gabinete de Toffoli, confirmaram a soltura de Milton Lira, lobista do MDB, acolheram pedido de Gleisi Paulo Bernardo e anularam provas recolhidas pela PF na busca realizada no apartamento funcional dela, no âmbito da Operação Custo Brasil, mandaram soltar João Cláudio Genu, operador do PP, além da cereja do bolo, a já mencionada soltura de Dirceu. O libera-geral da segundona, que, como alertou Fachin, atropelou a decisão de 2016 do plenário de autorizar a prisão em segunda instância, escancarou que Toffoli, Lewandowski e Gilmar, aproveitando-se da maioria circunstancial que formavam e da distração dos brasileiros com a Copa do Mundo, iam de fato soltar Lula naquele dia, ou no mínimo garantir ao petista a prisão domiciliar, pedida como alternativa pelo seu advogado Sepúlveda Pertence, se o relator não tivesse arquivado o pedido de liberdade. Não há árbitro de vídeo que faça esse trio desistir de dar gol de mão contra o Brasil. Marco Aurélio Mello, que só não pertencia àquela segunda turma de corpo, mas certamente de espírito, ainda deferiu uma liminar para libertar Eduardo Cunha, mas o ex-presidente da Câmara continuou preso em Curitiba. Isto porque, dos 2 casos em que o ex-deputado estava condenado, a defesa só conseguiu o HC para o relativo à sua atuação e de Henrique Eduardo Alves em favor de empreiteiras nas obras da Arena das Dunas, estádio de futebol em Natal. A outra condenação que manteve Cunha preso é por envolvimento em desvios do FI-FGTS. Gilmar ainda mandou arquivar um inquérito que investigava os irmãos petistas Jorge e Tião Viana por repasse de R$1,5 milhão da Odebrecht e outro que investigava Aécio Neves por irregularidades em Furnas. Na mesma linha, Toffoli mandou arquivar inquérito sobre o tucano Bruno Araújo, ex-ministro das Cidades, por repasse de R$600 mil da Odebrecht e outro sobre o deputado federal Daniel Vilela e seu pai, ex-governador também MDBista de Goiás, Maguito Vilela, por repasse de R$500 mil da empreiteira. Nenhum desses arquivamentos havia sido solicitado pela PGR, mas a ala anti-Lava Jato do Supremo é sempre voluntariosa. O STF decidiu, pelo menos, manter a constitucionalidade do fim do imposto sindical obrigatório, um dos pilares da reforma trabalhista aprovada pelo Congresso Nacional.
E o deputado Nelson Meller, do PP do Paraná, foi o primeiro político com foro privilegiado condenado pelo STF na Lava Jato, no caso por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Para os 5 ministros da segunda turma, acredite, ele cometeu crimes por receber periodicamente e com a ajuda dos filhos vantagens indevidas que lhe eram disponibilizadas pelo ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e intermediadas pelo doleiro Alberto Youssef. Aleluia, segundona! Fachin ainda homologou o acordo de colaboração premiada firmado pela PF com o ex-marqueteiro do PT, Duda Mendonça, que comandou a vitória de Lula em 2002. Os temas delatados passariam meses sendo investigados e Duda Mendonça diria à imprensa em outubro, por exemplo, que não falaria sobre eles por causa disso. Já Sérgio Moro mandou o ex-presidente do PT, Rui Falcão, parar de fazer propaganda política durante seu depoimento em defesa de Lula no caso do sítio de Atibaia. Principalmente em relação política. E nessa relação estou muito preocupado com o processo de perseguição que vem sendo movido contra ele. Pela ordem, excelência. Do judiciário, da mídia, do grande capital, cujo único objetivo é impedir que ele seja candidato ao presidente da República e derruba para si a esperança que o povo tem perdido. Excelência, pela ordem. Eu vou pedir que sejam feitas aí questões de perguntas de fato e não é propaganda política aqui, viu, senhor Rui? Não é o momento do senhor ficar fazendo isso. Olha, eu estou respondendo a pergunta que o advogado me fez sobre minha trajetória política do Promuvo. Não existe, não me parece que fosse esse o caso, senhor Rui. Então eu devolvo aí a questões para o advogado. E eu peço para a testemunha se limitar a responder as perguntas. Aqui não é lugar de propaganda política. Ali é o lugar de relatar o que viu, como fez o caseiro do sítio, Elcio Pereira Vieira, o Maradona. Ele disse que Lula e o então presidente da OAS, Léo Pinheiro, conversaram na propriedade em 2014, antes das reformas na cozinha e no lago. Paulo Gordilho, ex-arquiteto da empreiteira, também participou da conversa e decidiu com Marisa Letícia como seria feita a reforma na cozinha. Totalmente a dona Marisa. Ok. E o que o senhor... O Fernando já tinha um projeto decidido com a Lília, eles iam ampliar a cozinha, que era muito pequena. Só que a dona Marisa, ela tinha os pitacos dela, né? E ela queria participar, queria... Foi uma coisa que ela tomou conta daquilo ali. Ela tomou conta daquilo ali. A esposa de Lula comandava as obras do sítio porque o sítio era de Lula, claro. Ou vocês já viram uma esposa comandar obras do sítio de um amigo do marido? E o presidente de uma das maiores empreiteiras do país ainda se dava ao trabalho de ir até Atibaia conversar com Lula, como fez no triplex do Guarujá, porque o sítio era de Lula, claro. Já Michel Temer, alvo em 2017 de uma gravação de Joesley Batista usada em colaboração premiada, recebeu ao menos algumas notícias boas. E isso precisa ser mantido. A PF indiciou o ex-procurador Marcelo Miller por corrupção passiva e Joesley Batista por corrupção ativa, assim como o ex-executivo da JIF, Francisco de Assis, e as advogadas Fernanda Tortman e Esther Flesch, que trabalhavam para a empresa. O indiciamento ocorreu no âmbito do processo que apura se Joesley, Assis e as advogadas tentaram corromper Miller enquanto ele atuava no Ministério Público. Uma semana depois, o MPF denunciou Miller, Joesley, Francisco e Esther à Justiça Federal, afirmando que Miller recebeu vantagem indevida de R$700 mil para ajudar o grupo JIF, dono da JBS, a obter informações para fechar acordo de colaboração premiada. A denúncia foi aceita pelo juiz Francisco Codevilla de Brasília e os 4 viraram réus. Enquanto isso, a Justiça Eleitoral trocava de comando. Rosa Weber foi eleita presidente do TSE para substituir Luiz Fux. Expresso a enorme honra de ser eleita presidente desse tribunal, que leva o nome de Tribunal da Democracia, disse a ministra, que teria como vice Luiz Roberto Barroso. Fora Lula, que ainda insistia em ser pré-candidato à presidência pelo PT, as demais pré-candidaturas estavam definidas, com Jair Bolsonaro no PSL, Ciro Gomes no PDT, Geraldo Alckmin no PSDB, Guilherme Boulos no PSOL, João Amoedo no Partido Novo, Álvaro Dias no Podemos, Marina Silva na Rede e Henrique Meirelles no MDB. O ex-presidente do STF, Joaquim Barbosa, esperança de parte do establishment para frear a ascensão de Bolsonaro, anunciou em maio que não seria candidato. Em junho, no Datafolha, Bolsonaro superou Lula no voto espontâneo, 12% a 10%. 9 meses antes, em setembro de 2017, Lula liderava com 18%, então caiu 8 pontos.
Meirelles e Alckmin começaram a divulgar vídeos com trechos das declarações polêmicas de Bolsonaro para tentar desidratá-lo. Quem vota no Bolsonaro para derrotar o PT pode estar cometendo um grande equívoco. Em qual tempo está o candidato que você está pensando em votar? No tempo em que a mulher abaixava a cabeça para o homem? Já Ciro disse à Jovem Pan que muitas vezes as pessoas retiram do contexto o que ele diz e citou como exemplo a declaração de que receberia a turma de Sérgio Moro na bala caso sua prisão fosse decretada. Eu disse, ó, se eu não fiz nada errado e alguém, não era Sérgio Moro, e alguém manda me prender, eu tenho todo o direito de receber a bala. Não era Sérgio Moro não, Ciro? Então eu mostro a declaração original. Hoje esse Moro resolveu prender um blogueiro, ele que manda me prender, eu vou receber a turma dele na bala. Pois é, Ciro mentiu descaradamente. Depois ainda chamou o vereador negro Fernando Holliday, do DEM de São Paulo, de capitãozinho do mato. Você imagina, esse Fernando Holliday aqui, como é? Do MBL, é vereador Fernando Holliday. É o capitãozinho do mato, né? Que é a pior coisa que tem, é um negro que é usado pelo preconceito para estigmatizar, que era o capitão do mato no passado. Você imagina o que é que eu estou dizendo dele hoje, agora aqui. Em discurso na Câmara Paulista, Fernando Holliday reagiu. Ciro Gomes será processado na Justiça Civil e Ciro Gomes responderá na Justiça Penal pelo crime que cometeu. E ai daqueles que o apoiarem. Saibam todos vocês que apoiam Ciro Gomes e que o apoiaram nessa fala. Vocês não estão o apoiando contra Fernando Holliday. Vocês estão apoiando contra todos os negros decentes desse país. Com Ciro na disputa presidencial, uma coisa já era certa. Não faltariam tretas até a eleição. Eu estava explicando, escuta, senão me retiro. Escuta, senão me retiro. Eu não sou demagogo. Então, o senhor pode fazer suas considerações finais. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, senhor, pela presença. Viu? Boa sorte. Agradecemos, então, a participação do pré-candidato Ciro Gomes. Você está assistindo ao Resumão Retrô 2018 de O Antagonista. Envie este vídeo a parentes e amigos e fiquem ligados na continuação, que vem muito mais por aí.